E é Nossa Senhora que entra na nossa casa, que está sob o manto de Maria, a Imaculada que cobre com o seu manto de amor todas as nações do mundo, todo o nosso Brasil. Vai colocando agora de qual estado do Brasil você está. Nossa Senhora está estendendo o seu manto sobre todos os filhos e filhas que chamam por ela, que clamam o nome da mãe. Ela cuidou do seu filho Jesus em cada momento da vida dele e não vai deixar de cuidar de cada um dos seus filhos que chama por ela, que clama pela mãe. É impossível que uma mãe seja indiferente a um filho que chama por ela. Eu te peço que você coloque aqui no chat, você que está no vídeo, coloca nos comentários de qual estado do Brasil você está agora, chamando a Mãe do Céu. Você está representando todo o seu estado, pedindo que a Mãe do Céu coloque o manto protetor durante todo esse mês de maio, de maneira especial. A Virgem Maria quer socorrer os seus filhos, mas a oração é uma necessidade. Chamar a mãe é uma necessidade. Por isso, nós gostamos tanto daquele canto que diz: socorre-nos, ó mãe. Porque nunca você chama o socorro de Maria e ela é indiferente ao seu socorro, ao seu grito de socorro. Nunca uma mãe, mesmo que não seja tão santa como a Virgem Maria, nunca uma mãe ouve o seu filho gritando socorro e fica indiferente. Por isso que o Espírito Santo nos pediu que nós começássemos o mês de maio, neste dia 2, né? Dia 1º foi domingo, e nesse dia 2, nossa primeira live do mês de maio, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma devoção tão querida do nosso povo brasileiro, que significa que ela sempre está pronta a socorrer a quem pede a sua ajuda. Deus nos diz que nós nunca estamos sozinhos e Ele nos deu uma mãe para nos socorrer sempre que chamamos por ela. Eu partilho com vocês que uma vez estava lá em São Paulo, nós iríamos fazer uma viagem de missão para fora do Brasil e éramos 7 irmãos e irmãs. Aconteceu que houve uma falha no voo e uma irmã foi colocada para fora do voo. E por causa disso, ela iria ficar em São Paulo enquanto os outros viajassem. E nós dissemos: mas foi uma falha de vocês. Precisa tirar a pessoa que não deveria ter entrado no lugar da irmã. Mas ela disse: uma vez entrado na aeronave, não se pode tirar novamente. E a irmã teria que ficar aqui. Então, eu disse para a irmã que estava responsável da missão: irmã, se a senhora quiser, eu posso ficar aqui no lugar da irmã, mas eu sou muito atrapalhado, me orienta o que eu faço, onde eu fico, para onde que eu ligo, não é? Enquanto isso, elas tentavam e ligaram aqui para o mosteiro. Todas as irmãs começaram a rezar junto com os irmãos a oração do lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e não fosse socorrido. E todo o mosteiro começou a rezar. Gente, a gente pediu se tinha algum lugarzinho, pelo menos, junto com aqueles que trabalhavam no avião, um lugarzinho desconfortável, mesmo que fosse uma viagem muito longa. E eles foram ver. Disseram: tem uma vaga na primeira classe, mas não existe permissão para que possa ficar lá. Então, fiquei na porta do avião, esperando, e eu rezava: mãezinha, seja feita a vontade do teu filho e a tua vontade, mas se for possível que eu não fique aqui sozinho, que eu perca essa viagem, nós te pedimos, mãezinha. Aí eu rezava: lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a aeromoça olhou para fora do avião e me chamou, disse: foi autorizado, pode entrar. E quando eu entrei, fiquei tão feliz, eu já ia entrando para o lado esquerdo, pensando que eu ia ficar junto com os trabalhadores do avião. E ela disse: não, o seu lugar é ali, olha, na primeira classe. Falei: meu Deus, este pebinha que não tem onde cair morto, vai viajar de primeira classe. Gente, e eu só passei lá na frente para avisar para as irmãs que eu estava lá, fiz assim, ó, tchau, e voltei para a primeira classe do avião. Gente, que graça! E ainda viajei do lado da filha do piloto.
Ela disse: é porque meu pai é uma pessoa muito gente boa mesmo, né? Então, Nossa Senhora, ela socorre, desde as coisas mais simples, até as coisas mais complexas e difíceis. Por exemplo, um grande santo da igreja, São Francisco de Sales. Este santo tinha um temperamento muito forte, muito colérico, e por causa disso, ele passou por uma noite escura. Ele sentia que ele estava condenado ao inferno, porque ele não conseguia vencer o seu temperamento, e ele sentiu vários tormentos do inimigo de Deus, dizendo que ele iria se perder, que não existia salvação para ele, porque ele era uma pessoa muito difícil. E com o coração angustiado, ele dizia: meu Deus, eu não acredito que eu passarei a eternidade inteira amaldiçoando o teu nome. Isso não é possível. Eu sei que eu mereço, mas tu és tão bom, eu não quero isso. E ele dizia: já que eu sou um merecedor do inferno, eu farei o bem aqui enquanto eu posso. E ele, atormentado com esses pensamentos, não conseguia, estava passando mal já fisicamente, de tantos tormentos na sua alma, até que ele entra numa igreja, e diante de uma imagem da Virgem Maria, ele vê embaixo da imagem, escrita essa mesma oração: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, ou Piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram ao vosso socorro, ao vosso amparo, imploraram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. E ele faz toda essa oração que é belíssima, implorando o socorro da Virgem Maria. Quando ele acaba de rezar essa oração, a sua alma está livre de todas aquelas escuridões, de toda aquela opressão de Satanás. Ele sentiu o apoio da mãe, ele chamou o socorro da mãe e sentiu o apoio materno, o apoio de Maria. Por isso, essa palavra de hoje, essa formação de hoje, vai mudar muitas vidas, vai mudar a sua vida. Você saber que você nunca está sozinho, que existe um Deus que cuida de você, e mesmo nos momentos mais escuros, Ele não te abandona. E mais, Ele te deu uma mãe, para que nos momentos mais escuros, você possa chamar por ela, e nunca essa mãe vai te desamparar, nunca essa mãe vai te abandonar. Você tem uma mãe, é só chamar por ela, que ela vem em teu socorro. Nós estamos chegando também nesse mês de maio, no Dia das Mães. Aqui no nosso mosteiro, você está convidado, todo o exército de São Miguel, a participar presencialmente, aqueles que puderem, da celebração das mães, trazer sua mãe aqui no nosso mosteiro, no dia 6 agora. Será um momento maravilhoso na sexta-feira, né? Vamos poder celebrar na sexta-feira o Dia das Mães, para que no domingo, dia 8, você possa celebrar almoçando, jantando com a sua mãezinha na sua casa. Mas aqui será um momento tanto presencial como online. Estamos chegando no Dia das Mães, porque é o mês da grande Mãe do céu, a Virgem Maria. Mãe é uma palavra tão especial, uma única sílaba, que diz tanta coisa ao nosso coração. Talvez uma das criações mais belas que o bom Deus nos deu, que o Criador fez por amor a nós. Deus colocou no coração de cada mãe uma inclinação tão forte para amar o seu bebê. Deus colocou no coração de cada mulher uma inclinação tão intensa, uma loucura de amor pelos seus filhos. Quando a mulher tem o filho, por causa do pecado, existem dores, você sabe disso. E dizem que são as dores mais intensas que existem. A dor de gerar uma vida, a dor de trazer à luz um filho a este mundo. Mas o bom Deus colocou na mulher graças especiais, mesmo essas dores intensas. Ela recebe, os médicos explicam isso, né? Ela recebe uma carga de hormônios, vários hormônios que trazem a ela uma alegria. Especialmente um hormônio chamado ocitocina, que ela sente no momento do parto, que ela sente no momento que ela pega o seu bebê
que ela sente no momento que ela amamenta, que traz uma imensa alegria de ser mãe. Mesmo no meio das dores, Deus fez tudo materialmente, até fisicamente, organicamente perfeito, para que a mulher nesse momento sinta uma atração imensa pelo seu filho, para que ela fica mesmo louca de amor, apaixonada pelo seu bebê. E o Senhor colocou isso, um dom que Ele colocou. Eu lembro das minhas irmãs, quando se tornaram mães, elas mostraram a foto logo depois do parto, e você via que até fisicamente elas já não eram mais a mesma pessoa. Depois que uma mulher se torna mãe, ela não é mais a mesma pessoa de modo algum. Ela se torna como outra pessoa. É um amadurecimento profundo que acontece, tanto biologicamente, como espiritualmente, psicologicamente. Algo muda dentro dela. E não é uma coisa só de hormônio, não, só de funcionamento biológico, químico, não. Isso também faz parte, porque Deus nos criou corpo e alma. Mas a ligação da mulher com o filho é tão bonita e profunda, já dentro do ventre, ela está ligada, né? O alimento vem dela, o sangue vem dela, mas depois que corta o cordão umbilical, fisicamente, espiritualmente não se corta. É uma ligação que começa aqui e vai até o céu. Isso acontece muitas vezes. Talvez na sua vida você já tenha ouvido falar de uma situação de uma mãe que, quando um filho sofre um acidente a quilômetros de distância, às vezes a milhares de quilômetros de distância, em outro país, do outro lado do mundo, e a mãe sente alguma coisa, uma dor no coração. O meu filho, aconteceu alguma coisa com o meu filho. Sem ninguém mandar mensagem para ela. Antigamente não existia mensagem, WhatsApp, não é? E Deus dava uma graça, é uma ligação íntima que Deus colocou entre a mãe e o filho. É um dom de Deus. E um dom de Deus pode ser acolhido e pode ser rejeitado. Mas a força do amor que Deus colocou no coração das mães é algo tão profundo que é difícil uma mãe rejeitar esse dom. Por isso o livro de Isaías, capítulo 49, vai dizer assim: por acaso uma mãe pode deixar de amar o fruto das suas entranhas? Por acaso uma mãe pode deixar de amar o seu filhinho? Ainda que ela deixe, eu não te deixaria jamais. Porque o amor de mãe é um dom de Deus. E o amor de Deus é infinitamente maior que qualquer mãe dessa terra. Por isso Deus colocou todas as disposições, mesmo uma mulher que esteja passando situações às vezes extremas, de miséria, de apanhar do esposo, situações de risco de vida, mesmo assim existe dentro dela um amor pelo seu bebê, porque Deus plantou isso dentro dela. Mas existem situações de mães que rejeitam seus filhos, digno de chorar, até de mães que matam seus filhos no ventre, ou até mesmo depois de crescidos, de nascidos. Pode existir? Pode, porque o amor é um dom, e esse dom é como uma semente, precisa ser cultivado. Mas o mais comum é você ver as mães acolherem esse dom. Quantas mães que sacrificam toda a sua vida por causa dos seus filhos? Quantas mães que esquecem completamente de si mesmas para que o seu filho seja alguém na vida, não somente no sentido humano, de se formar, de ser um médico, um advogado, de ter cultura, conhecimento, mas de crescer como pessoa, como caráter, como personalidade, como filho de Deus. Quantas mulheres que consomem a sua vida? Dar a vida não é somente dar a luz. Quantas mães que dão a vida pelos seus filhos, fazem crescer a vida de Deus dentro deles. E São Paulo vai dizer, meus irmãos,
1 Timóteo, você vai aprender nesse mês de maio muito sobre a Virgem Maria. Muito, e hoje você está aprendendo sobre essa maternidade que te socorre sempre. Anota, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. São Paulo está usando uma palavra grega chamada tecnogônia. Tecnogônia significa a maternidade. Ele diz que a mulher, por meio do dom que Deus deu da maternidade, ela vai receber uma grande recompensa no céu, a salvação, e vai ganhar um grande prêmio, por como Cristo sacrificar a vida pelo outro. A mãe recebeu um dom de amar o seu filho, e a mãe que é fiel a esse dom, a mãe que cultiva esse dom que Deus colocou dentro dela, de dar a vida pelos seus filhos, essa mãe vai ser recompensada imensamente no céu, é uma vocação. Mesmo mulheres que não tiveram filhos biologicamente falando, são mulheres, o dom da mulher é ser mãe sempre, é gerar alegria. A mulher tem o dom da ternura, tem o dom do carinho, como diz o Padre Zezinho. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou. Cada mulher gera vida. As palavras de uma mulher que é a imagem de Maria, que ama, geram vida. E as mulheres que sacrificam a sua vida como Jesus, pelo bem dos seus filhos espirituais ou biológicos, essa mulher vai ter uma grande recompensa no céu. E olha, ainda que uma mulher não cultive esse dom, não faça isso, Deus está dizendo, Isaías 49, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Deus está dizendo que Ele nunca te abandona, nunca. Mas você pode dizer, mas irmão, e o que Jesus sentiu lá na cruz, quando Ele rezou o Salmo 21, dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? O Salmo 21, se você rezar com ele, você vai ver que ele não significa o abandono de Deus. É alguém que está sentindo como se tivesse sido abandonado por Deus, porque está sofrendo muito. O pai nunca abandonou o filho, mas Jesus sentiu todas as dores dos nossos pecados, como se tivesse sido abandonado pelo pai. Mas nunca o pai abandona. Em algumas tribos indígenas, existe o costume, para o filho passar de criança para homem adulto, com 12 ou 13 anos, o menino é levado para uma floresta, no alto de uma montanha, e é dito que ele vai ficar lá sozinho, a noite inteira, com uma venda amarrando os seus olhos, e ele fica lá a noite inteira para enfrentar o medo dos bichos, os gritos das feras, e ele deve ficar fiel. Se ele passar por essa prova, ele é tido como um homem, um adulto, passou pela prova, foi fiel. Mas nessas tribos, os pais ficavam do lado dos filhos, sem que os filhos soubessem. E se o filho não mexesse naquela venda e fosse fiel até o fim, quando o dia amanhecesse, ele abria, sentindo o calor do sol, ele poderia tirar a venda, e ele via que o seu pai estava sempre do lado dele, para se algum mal acontecesse, o seu pai o protegesse. Assim Deus nunca nos abandona. Nós passamos por escuridões, parece que Deus nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona. Mas mesmo quando nós estamos num momento de escuridão, Deus quis dar um consolo. Por isso Deus criou a mãe. Por isso até o seu filho Jesus, Deus quis dar uma mãe. Só que para dar a mãe ao Filho de Deus, para dar uma mãe a Jesus, para oferecer o maior de todos os sacrifícios do mundo, Deus Pai caprichou. Ele juntou todo o amor que poderia juntar de todas as mães do mundo, multiplicado por bilhões e bilhões, e colocou no coração de Maria. Não existe amor maior, depois do amor de Deus, não existe amor maior do que o amor que Deus colocou dentro do coração desta mulher revestida de sol. Nunca existiu,
nem nunca vai existir na história um coração que tanto amou o mundo. Depois do coração de Deus, que se fez carne, Jesus Cristo, nunca existiu um coração que amasse mais os homens como o coração de Maria. Santo Afonso diz que se você juntar todos os amores dos esposos, dos jovens apaixonados, se você juntar todos os amores das mães, que tem um filho único, que tem todo o carinho, louca de amor por aquele filho, não se compara com o amor que a Virgem Maria tem por cada um, como se fosse um filho único. Maria Santíssima está olhando para você agora, como se você fosse um filho único. E ela tem uma loucura de amor por você, uma paixão de amor por você. Desde que você estava no ventre da sua mãe, você estava dentro do coração dela. Santo Agostinho diz uma frase, ele diz: nesse mundo nós estamos dentro do ventre de Maria. O nosso nascimento é quando nós chegarmos no céu. Desde quando você nasceu, Nossa Senhora te colocava no colo. Desde toda a sua história de vida, Maria te olha e te ama. Existe uma venda nos nossos olhos e só por meio da fé essa venda é tirada. Muitas pessoas nunca tiveram uma experiência com o amor de Maria. Algumas porque têm feridas na sua história de vida com a sua mãe biológica. Por isso que naquela canção, só quem já foi órfão sabe o amor, sabe o valor de um colo de mãe, do amor de mãe. Porque muitos são órfãos no sentido que nunca experimentaram como a mãe do céu te ama. Eu não sei se você já experimentou esse amor na sua vida, mas Deus fez uma obra-prima, a criatura mais perfeita que Deus criou, porque Jesus não é criatura, Jesus é o próprio Deus feito carne. Mas a criatura, a obra-prima de Deus, Ele criou e entregou para você. Deus quis precisar do colo da mãe. Deus quis precisar desse amparo materno na sua hora mais difícil. E por isso, eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos falando de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque ela sempre socorre os filhos que precisam dela. Você lembra na passagem bíblica de Caná da Galileia? Em Caná da Galileia disse que faltou vinho no casamento. Se faltou vinho, é porque alguém foi irresponsável e não cuidou, não providenciou de uma das coisas mais importantes para uma festa que durava 8 dias. Foi um erro deles. Não havia necessidade de socorrer, porque foi uma irresponsabilidade. Deveriam arcar com as consequências do seu erro. E também é dito na Bíblia que não era a hora de Jesus começar a fazer o milagre. Mas a mãe do Perpétuo Socorro estava ali. Ela veio socorrer os seus filhos. Ela veio amparar os seus pequenos. Eu contei para você um testemunho muito simples. Simples talvez para você, né? Porque para mim que iria perder aquela viagem era importante. Mas no casamento parece que é uma coisa simples. O primeiro milagre de Jesus. Faltou vinho numa festa de casamento. Mas para Maria, a aflição do coração de um filho não é uma coisa simples. A aflição do coração de um filho para uma mãe que ama é a aflição do coração dela. Ver o seu filho aflito é a dor do seu coração. Por isso a mãe, quando viu, ela foi a primeira que percebeu. Ela pediu a Jesus. Ela socorreu aquele casal. Na Bíblia está mostrando que o primeiro socorro de Jesus, está na Bíblia. Foi a pedido de Maria. Foi por meio dela que ele socorreu uma família. É um ícone, é um símbolo para nós. As nossas famílias é o lugar onde Maria quer socorrer. É o lugar que mais precisa de socorro. E eu quero pedir mais uma vez que coloque esse quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque esse quadro representa, tradicionalmente,
ele foi uma cópia de uma pintura de São Lucas. São Lucas conheceu a Virgem Maria. Você sabe que várias passagens da Bíblia, São Lucas não poderia saber se não conversasse com a Virgem Maria. Olha para essa imagem. Você está vendo aí de verde o arcanjo São Miguel. São Miguel está mostrando a lança que vai perfurar o coração desse menino. São Miguel está mostrando a cana e a esponja que vão colocar fel e vinagre para Jesus beber na hora da sua extrema dor. Do lado direito você vê o arcanjo São Gabriel. Ele está mostrando a cruz que este menino vai ser pregado. Ele está mostrando nas mãos os cravos que vão pregá-lo na cruz. Jesus era humano. Jesus era como eu e você. Por isso Jesus olha com medo. Jesus sente medo, está escrito na Bíblia. Lá na agonia ele sentiu pavor. E por isso, nessa imagem, mostra que Jesus veio correndo para sua mãe, quando os anjos mostravam tudo que ele iria sofrer para a nossa salvação. Você vê o pezinho de Jesus, tem uma sandalinha pendurada. Essa sandalinha representa que ele veio correndo, correndo, e a sandalinha se desprendeu, quase caiu dos pés de Jesus. Ele segura com as suas duas mãozinhas na mão da Virgem Maria. Ele precisa do socorro da sua mãe. Ele quis precisar do amparo da sua mãe. E eu quero mostrar para você agora, depois, aos poucos, nesse mês de maio, a gente vai falando das aparições marianas. Mas eu quero mostrar o símbolo dessa medalha milagrosa. Olha só, essa é uma das aparições proféticas muito importantes de Nossa Senhora. Essa medalha milagrosa, olha que linda, todos devemos carregar conosco, foi um pedido da mãe. Mas eu quero que você olhe tem muita coisa linda para ser explicada dessa medalha. Mas hoje nós vamos focar somente no lado direito da medalha milagrosa. Você está vendo nesse lado direito que existe um M e existe uma cruz. Você vê que o M sustenta a cruz. A cruz está em cima de um altar. Esse traço da cruz é como se fosse um altar. Mas esse altar está em cima do M. O M é como se fosse o altar onde a cruz do Senhor está suspensa. Sabe o que significa esse símbolo? Significa que Deus quis que o seu Filho Jesus, para sofrer toda a dor, pronto, irmã, pode voltar novamente, para que Jesus passasse por toda essa dor, ele precisou de um colo de mãe. Você sabia que quando Jesus nasceu, o primeiro lugar que ele foi o colo de Maria. Você sabe que quando Jesus morreu, o primeiro lugar que ele foi o colo de Maria. Mas esse colo de mãe foi o amparo para ele durante toda a sua vida. E nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, Maria estava ao seu lado. A Bíblia diz que ela estava de pé do lado de Jesus. De pé ao lado do seu filho. Ela ajudou. O coração da mãe no filme do Mel Gibson foi muito bem feito. E o ator que fez Barrabás, quando ele olhou para Jesus, ele teve uma conversão e ele disse, mas como? Aqui ele é só um homem, um ator. Mas ele leu no documento do Papa Bento XVI que Deus olha para nós através do olhar humano. E ali ele teve a conversão. E ele percebeu que durante o filme da Paixão, quando o Cirineu olha para Jesus, ele começa a sentir uma coisa diferente. Ele olha que quando Maria olha para Jesus, Jesus começa a sentir uma força por causa do olhar da mãe. O olhar de Jesus e o olhar de Maria se encontram. E Jesus encontra forças por causa do coração de mãe, que estava ali junto com ele, para que ele tivesse forças para carregar a cruz. Jesus sabia que nós também precisaríamos de uma mãe para carregar a cruz. Por isso, em João capítulo 19, Jesus diz uma palavra que vai entrar para a história. Jesus diz uma palavra que vai marcar toda a sua igreja.
Jesus diz para o discípulo que ele amava: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nossa Senhora está dizendo que Nosso Senhor está dizendo que Ele quis ter uma mãe para cuidar do momento dele, de dor, de escuridão, mas Ele quis dar para você, para mim, uma mãe que sempre que você chame por ela, você sabe que no dia a gente tem o sol para iluminar, mas na noite existem a lua e as estrelas. Quando está tudo bem, nós confiamos em Deus, mas quando está tudo escuro, parece que o amor de Deus sumiu. Mesmo na escuridão, Deus te deu Maria. Aos pés da cruz de Jesus estava Maria. Aos pés da sua cruz também ela está. Nunca se ouviu dizer que alguém, como São Francisco de Sales, tenha pedido socorro de Maria, mãe. Ela é o perpétuo socorro, sempre ela está pronta para socorrer. Eu peço que a irmã coloque ainda mais uma última vez a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só para você ver ainda, essa sandalinha que está pendurada nos pés de Jesus, também representa o quê? Essa sandalinha representa cada um de nós, que estamos por um fio, estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também temos uma mãe que é um socorro sempre pronto para nos auxiliar. Sempre que você chama por essa mãe, e esse mês de maio será um mês intenso do socorro da Mãe do Céu. Sempre que você chama por essa mãe, ela vem em teu socorro. No decorrer desse mês nós vamos falar em maior profundidade, mas o primeiro apóstolo de Jesus, que deu a vida por Jesus, foi São Tiago. São Tiago também passou por uma noite escura. Ele estava desanimado. Sabe quando você pensa em desistir de tudo? A primeira aparição de Nossa Senhora, ela estava viva ainda. Os anjos levaram ela lá para a Espanha, onde estava São Tiago. Nossa Senhora apareceu para ele. E a mãe deu forças e deu coragem para que ele fosse o primeiro a sacrificar a vida, a dar a vida em martírio por amor a Jesus. E Tiago, depois dessa visita, sentiu-se forte. Os anjos deixaram uma imagem que ficou até hoje lá, a imagem de Nossa Senhora do Pilar. E a primeira aparição, porque Nossa Senhora viria a aparecer nesses 2000 anos de igreja, sempre nos momentos difíceis da igreja, mas sempre na sua história de vida, como São Tiago, ela apareceu no momento de maior angústia, para poder te socorrer o seu filho. Ela também quer socorrer a todos os filhos que chamam por ela.